eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, também tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Todas essas passagens, só quem vai entender da maneira correta é quem é espiritual. Porque todas as verdades que Jesus falou tomou uma forma acima do que ele falou depois que o Espírito Santo desceu. Ele usa algo concreto, real, uma injustiça, isso aqui. Aí eu tenho o olhar na injustiça. Alguém que estava sofrendo na porta e esse homem não ajudou. Mas quando o Espírito Santo desce, vai além. Vai além. E quando o Espírito Santo entra, não fica só aqui, vai além. Por isso que o Senhor Jesus disse que se só praticar aquilo que manda, somos inúteis. Que sentido? Pega ele, cura a ferida, leva para o hospital. Isso é uma ação maravilhosa. Mas se nós fizermos só isso, como vários fazem, inúteis. Tem algo a mais aqui. E é esse algo a mais que os espirituais entendem e praticam. Não fica só no visível. Entrou no mundo invisível. Por isso, aí é que a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. E a Bíblia diz que depois que se converte, se tornou casa espiritual, para enxergar o mundo da maneira correta. Amém? Senão nós não vamos subir e morar com esse homem. Se ele parava aqui para se alimentar, acredite, ele comia todo dia na porta desse rico. Senão ele não pararia ali. Ele parava ali para se alimentar das migalhas. O que sobrava?
Por isso que Jesus fala que quando sobrou um monte de pedaços, migalhas dos pães, ele pega tudo e não deixa sobrar nada. Mas aqui é sobra mesmo, e ele se alimentava todo dia aqui. Esse rico passava todo dia e se alimentava, ele dava comida. Tinha comida para o mendigo, mas olha a situação do mendigo. Cheio de chagas, cheio de feridas, e o cachorro até lambendo, os cachorros até lambendo a ferida dele. Então a situação dele, em termos de tristeza, estava muito além de um prato de comida. Muito além. E o rico passava, a Bíblia é maravilhosa, ela fala que o mendigo, Jesus dá nome. O rico não. Já todas as palavras de Jesus, o movimento de Jesus com as atitudes, com palavras, ele vai contra o sistema mundano. Porque ele dá nome ao mendigo, ao rico não. Olha o que o mundo faz. Dá nome a quem tem grandes títulos, aqueles que têm nome. Aos ricos, dá nome. Jesus aqui deu nome ao mendigo. Ao rico não. Amém? Amém? Então Jesus sempre indo na contramão do mundo. Então você percebe que esse rico estava ignorando as condições desse mendigo. E é isso que Jesus quer passar para nós. Amém? Então ele esperando o quê? A migalha para sobreviver. O rico já tinha tudo. E a Bíblia diz que ele não era avarento não era... avarento é o nome, mesquinha, não era não, que ele levava a vida gastando, é o que diz o texto, desfrutando da riqueza dele, roupas belas, gastando, com os seus prazeres, se satisfazendo, fazendo a sua vontade, ignorando a necessidade do outro. Amém? É o que nós estamos lendo aqui. Então, veja bem, a real situação daquele homem, a verdade, a realidade, o que ele precisava, o rico ignorava. Amém? Até então só precisa comer, até então só precisa dar comida, até então só precisa trazer para a sociedade, socializar de novo, só precisa arrumar um emprego, só precisa disso. Só precisa disso. Acabou isso, resolvido o problema, é aqui. Tira, pega ele, leva para o hospital, trata dele e arruma um emprego para ele. É isso que ele está precisando, ter uma família, vir para a sociedade de novo, é isso que ele está precisando. Jesus não veio só para isso. Amém? Então, quando chega o Evangelho, Jesus veio para... Qual era a nossa necessidade? Aqui é uma necessidade que nós estamos vendo aí hoje. Mas Jesus não veio para suprir essa necessidade, que sempre teve pessoas para cuidar dessa necessidade. Jesus veio para suprir uma necessidade que ninguém pode dar. Amém? Então Jesus andando, e quem pode salvar? Jesus. Então é essa verdade que está na igreja, aos olhos do Senhor. Então esse rico ignorou as reais necessidades desse homem. Ignorou, gastando, usufruindo dos seus bens, das suas riquezas, né? Amém? Então ele poderia, então o que acontece? E logo depois a gente percebe o quê? E Jesus é bem claro, e morreu o mendigo, Lázaro, e morreu o rico, morreu os dois, amém? E isso é inevitável, todo mundo vai morrer. Então morreu quem estava horrível, e morreu quem estava bem. E é isso mesmo, não tem para onde fugir, amém? Jesus está afirmando que vai acontecer com todos, Então, logo depois, esse homem passava e ignorava a necessidade do mendigo. A Bíblia diz que logo depois, para onde ele foi, ele sabia até quem era. Quem ele ignorou, desprezou, passou por cima. Depois ele fala: Pai Abraão, manda Lázaro. Sabe o nome, tudo.
Ele enxergava a necessidade de Lázaro. Não tem como se desculpar. Jesus que está falando, na íntegra, a verdade absoluta. Amém? Todos os que ignoram, vai saber. Amém? E isso o quê? A necessidade da pessoa. O que ela precisa, ele escondeu. A ira de Deus se manifesta do céu sobre aqueles que sabem a verdade e não passa. Amém? Ignorou a verdade, mas depois revelou que sabia. Então a ira de Deus se manifesta do céu sobre aqueles que têm a verdade e não passa. Aprisiona ela, não deixa ela sair. Ele poderia ter ajudado, não ajudou. E é maravilhoso também que nós não sabemos mais o que fala desse homem na Bíblia. Eu sei que ele foi para onde foi, está revelado. Agora a oportunidade dele era o mendigo. Podia ter a última oportunidade dele ter sido o mendigo, Lázaro. Amém? Daí então, pode ser também que a nossa última oportunidade é hoje, de fazer o que ainda não fez. Deus está dando. Ele tropeçou no mendigo, a oportunidade dele, onde ele caiu. Quem tropeça na palavra, olha onde vai cair. O mendigo é a palavra. Em que sentido? Porque eu sei, naquelas condições, a palavra me diz o que eu tenho que fazer. Tropeçou na palavra. Ele sabia o que tinha que fazer. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Tudo na palavra. Amém? Amém. Então eu sei que é o poder de Deus para a salvação. Como eu vou guardar? E quem está falando isso aqui conosco é o Senhor Jesus. Depois viu 2 enterros. 2 enterros. O rico, glórias. Claro que é glórias. Cheio de amigos ricos, aquela festa, aplauso para aquela pessoa, cheio de banquete, cheio de tudo. Não é isso? Mas a real situação da alma, aqui no mundo, cheio de glória, mas a realidade é outra. Amém? Isso não pode acontecer, isso aqui é para nós. Jesus está falando para a gente, para todos nós. Amém? Então, em nome de Jesus, ele não poderia de se negar para sanar a necessidade daquelas pessoas. Jesus não negou. O que os seres humanos precisou, ele deu. E ele o que negou. O que o mendigo precisava, ele negou, ele escondeu. E aí é esconder a verdade. Esconder a realidade. Qual é a realidade da pessoa? Eu fico perto dela, feito coisa que ela está tudo bem, mas eu sei que não está. Eu sei que não está, mas passo para ela que está tudo bem. Estou negando, eu estou passando. Se eu estou tratando, é mundo espiritual. Se eu estou tratando dela perdida, como se ela estivesse salva, eu estou passando por cima desse mendigo, igual esse homem. Eu estou passando porque esse homem é leviano. Vou falar de novo, a gente tem que espiritualizar. Não é leviano e foi para o inferno porque Jesus é injusto. Que história é essa? Ele é leviano diante do Senhor, porque ele sabia que tem que fazer o bem e não fez. Ele é leviano, ele proclamou paz no mundo espiritual, onde não tinha paz. Ele é leviano, a necessidade ele escondeu. O que precisa, não está precisando só de um prato de comida. Ele é leviano, por isso que ele foi para o inferno. Amém, irmão?
Então, já tem que saber responder isso. Nós somos casas espirituais, há 10 anos escutando isso. O homem foi para o inferno, não é leviano. E assim é todos aqueles que não passam a verdade, não suprem a necessidade do outro. O que eles precisam? Amém? Então tropeçou na palavra e caiu no inferno. Isso que aconteceu com ele. Amém? E o interessante é que ele pede a Lázaro, pai Abraão, manda Lázaro, o mendigo. Só que ele está vendo Lázaro agora em outra situação. Manda Lázaro molhar o dedo, aquele que ele ignorou. Ó, Jesus é espetacular. Aquele que ele ignorou. Agora ele pede, pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo para me aliviar. É Jesus que está falando isso. Aquele que ele desprezou, se molhasse só o dedo numa água, uma gotinha, e molhasse a língua dele, já ia ter um alívio para ele. Pedindo a Lázaro, manda, ignorei, manda Lázaro. Olha que mudança espetacular. Amém? E clamando disse, 24, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmão, isso aqui é uma sala de espera. Isso aqui não é o inferno. É uma sala de espera para entrar na glória, ou no inferno depois mesmo. É uma sala de espera, é como o apóstolo Paulo disse, depois, aqui é o terceiro céu. Não é na glória que os salvos vão entrar, é no lugar já no seio de Abraão, é de intimidade, de uma paz incrível já sentindo, mas ainda não é a glória que ainda há de se manifestar em nós. Mas estou vivo. Amém? Amém ou não amém? Isso aqui, quando eu escuto isso, eu tenho só que lembrar que eu vou morrer. Senão, se eu não ter certeza que eu vou morrer, eu nem olho para isso. Mas eu sei que eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Só dá para glorificar isso aqui, tendo certeza que vai morrer. Por isso, o espírito do maligno ainda está dentro dos seres humanos, acreditando que não vão morrer. Mas o Espírito Santo, quando entra, ele testifica dentro de mim que eu vou morrer. Graças a Deus. Amém? E me refrescarei porque estou atormentado, inquieto, aflição, desassossego, perturbação 24 horas, não tem paz. Amém? Nessa, bem claro, estou atormentado aonde? Nessa chama. A situação já é precária. Amém? Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, e além disso, quem está falando, irmão? O Espírito Santo está usando ele. Só que é Deus que está falando, não é o homem. Abraão, mas é Deus, é inspirado por Deus. O papo aqui é um perdido falando com o salvo. O perdido falando na carne e o salvo falando no espírito. É isso aqui, amém? E além disso está posto um grande abismo, e Deus, aqui é Abraão, claro, aqui está falando que Deus é Abraão, mas o Espírito Santo está falando, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá, não pode. Fechou aí, não pode, fechou aí. E disse ele, rogo-te, quem está falando com ele?
Não percebeu que ele não está aceitando a palavra? Ele continua falando na carne, nessa situação que ele se encontra. Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Acabou? Não é para acabar. Quem está falando é Deus com ele. Eles têm a palavra lá. Foi eu que revelei aquelas palavras. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Abraão, meu pai, só lamento, não são os segundo a carne, mas segundo a promessa, segundo o Espírito. Abraão, meu pai, o mendigo era filho da fé, ele filho da carne, da descendência de Abraão segundo a carne. O Lázaro, o mendigo, era segundo o Espírito, por isso que está sendo consolado. E ele, segundo a carne, sofrendo. Pai Abraão se apoiou na descendência terrena. Pai Abraão, mas não se converteu. Por isso, aí tem gente querendo ser salvo por ser filho de uma igreja. Não é só se for da fé. Só se for da fé. Amém. Não tem como. Ressuscitam os mortos e manda lá. O Espírito Santo, não, o problema não é esse. Pode ressuscitar alguém, mas não adianta. Não tem como. O problema deles é incredulidade, não é milagre, porque os milagres já viram todos e não quiseram. Amém? Eles não podem, não tem como. Manda alguém ressuscitar, está pregando heresia. Manda os mortos. Eu mandei João, eu mandei Elias, eu mandei Jeremias. Quer que ressuscite alguém? Eles estavam vivos. Se não acreditam nos vivos, como vão acreditar nos mortos? Outro ensinamento: morto não volta para falar com ninguém. Mortos não voltam para falar com ninguém, por intermédio de ninguém. O que vem é espírito maligno aliviar a dor dos outros. Jesus não permite isso. Mortos não aliviam a dor de ninguém. São os vivos e a palavra é viva. Eles têm a lei e os profetas. Ouçam, a palavra é suficiente, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a palavra, não é mais nada. E não dá para passar daí para cá e nem daqui para aí. Não pode, não tem purgatório. Não tem local intermediário para ser purificado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em Cristo Jesus a salvação é plena. Não tem local de purificação. Local de purificação se encontra no sangue, na palavra de Jesus. Amém. Essa é a verdade, é essa palavra. Por isso que está escrito: receber com mansidão a palavra que está sendo enxertada em vós, porque é por ela que nós podemos salvar a nossa alma. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. É espiritual, eu tenho a verdade, não posso esconder, senão eu tropeçando na palavra como ele tropeçou. Ele sabia o que tinha que fazer com o mendigo, não fez, caiu no inferno. Eu sei o que eu devo pregar, então eu tenho que pregar a verdade. Pregue a palavra, somente a palavra. Acabou.
que é ela que pode nos levarmos para o céu. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus.